Na aula passada, nós vimos como a sociologia, né, o que é a sociologia. Nós entendemos que a sociologia é a ciência que estuda toda a sociedade, em todas as suas formas. E hoje nós vamos entender como que ela surgiu. Então, nós temos 4 pensadores, os mais importantes, os criadores, né, da sociologia no mundo. Mas o principal, o mais importante, o que é considerado o pai da sociologia e que teve como lema o amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim. Então, o slogan que a bandeira do Brasil traz, ordem e progresso, é baseado no lema de Auguste Comte, que é o progresso por fim, o amor, a ordem e o progresso, né? Então, o amor vem primeiro, a ordem vem como logo em seguida, né? Porque para Comte não existe amor sem ordem. E por fim, o progresso. Então, o lema da nossa bandeira, ordem e progresso, é baseado nesse lema desse pensador que foi o pai da sociologia, Auguste Comte. Então, Auguste Comte, ele criou o positivismo, que é a ciência versus a imaginação. Nós estamos vivendo isso agora com a questão da vacina, né, com a questão do coronavírus aqui no nosso país. Então, é a luta da ciência, né, de toda uma equipe cientista, de toda uma comunidade cientista, versus a imaginação de uma única pessoa, de um ser, né, quase não pensante. Enfim. O positivismo, ele é a ciência como explicação das coisas. Então, nós estamos, mais uma vez, vivendo o positivismo de Auguste Comte agora na questão da pandemia no Brasil. Outra coisa que Auguste Comte traz para a gente, enquanto surgimento da sociologia, são as leis universais. Ele traz isso aqui, gente, nós vamos ver depois, cada pensador individualmente, tá bom? Então, aqui é só um mapa mental geral da situação. Então, Auguste Comte traz as leis universais, que são a lei dos 3 estados, né? A lei do teológico, que é a parte da igreja. Os 3 estados, ele fala, trazendo para os âmbitos, né? Municipal, estadual e federal. O metafísico e o positivo, que a gente já vai falar aqui no positivismo. Depois vem Karl Marx. Nós vamos estudar com Karl Marx os conflitos sociais, que é a sociedade dividida em grupos. Aqui nós vamos falar dos grupos, né? Todos os grupos sociais. Agora nós temos aí o grupo do antirracismo, o grupo do LGBT, o grupo dos pobres, o grupo dos ricos, o grupo dos bonitos, o grupo dos feios, ou seja, toda a sociedade dividida em grupos. Ele estuda também o materialismo histórico, ou seja, sociedade movida pela luta de classe. Nós vamos trabalhar sobre os movimentos e lutas de classe. Essas lutas, elas estudam os modos de produção, o dominante e a dominada. Então, nós vamos estudar também os modos de produção. Quem é a classe dominante? Quem é a classe dominada? Isso nós vamos ver aqui na luta de classe. Aqui nós já falamos. E alienação. Como é uma sociedade alienada? Quais são as consequências da alienação de uma sociedade? Depois nós vamos trabalhar também Émile Durkheim, que também trabalhou positivismo, né, que introduziu também o positivismo, que para Durkheim o positivismo ele vem diferente. Auguste Comte trabalhava como positivismo como explicação das coisas e Émile Durkheim como a interação em busca da harmonia. Vamos trabalhar também o fato social, que é a interação de toda a sociedade, o senso comum, que é a consciência coletiva, e a anomia social. E por fim, nós vamos ver
Max Weber, não Weber, mas Weber, que trata sobre a ação social, que é a interação de todas as ações da sociedade, a ação racional, a ação afetiva dessa sociedade e a ação tradicional, que são os costumes que são respeitados e que são a história de uma sociedade.